Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e nesse vídeo que eu faço, prosseguindo o vídeo anterior, onde eu iniciei uma série de refutações a um vídeo que eu deixei postado o link no YouTube, referente à questão de se encontrar uma igreja certa. O que viria a ser uma igreja verdadeira? O que viria a ser uma igreja na qual, no modelo baseado dentro de palavra de Deus e tal, enfim. Eu tenho exposto pontos, argumentos racionais acerca do assunto e mostrando de forma racional, de forma cristalina, honesta e sincera, que não há como extrair a verdade em cima de uma mentira. O canal aqui ele vai apresentar um conteúdo cético, certo? Não é um conteúdo religioso. Se você for religioso, se você for um cristão, se você crê num Jesus divino, no Jesus da Bíblia, já advirto a você que você irá se deparar aqui no vídeo, no conteúdo desse vídeo, com argumentações céticas referente a essas afirmações religiosas cristãs. E obviamente que esse tipo de igreja, isso tudo não passa de mentira e ilusão. Então eu vou prosseguir o vídeo de onde eu parei anterior. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui linkado, vou deixar também, vai aparecer em algum canto da tela, o link para o vídeo anterior. Então assiste o vídeo anterior primeiro e depois você irá prosseguir com esse vídeo, beleza? Pregação dos santos, no qual o evangelho é ensinado corretamente. Segundo, preste atenção à adoração dessa igreja, porque o propósito principal pelo qual a igreja existe é para adorar a Deus em espírito e em verdade. Prosseguindo a refutação a esse pregador do vídeo, ele fala que o segundo ponto de que o crente deve observar uma igreja referente à questão da adoração a Deus. Se o propósito da igreja realmente é adorar a Deus. Quando eu ainda era cristão, uma das coisas que eu comecei a me questionar foi justamente a questão dessa adoração. Principalmente para quem já foi cristão, já frequentou ou conhece o trabalho de igrejas carismáticas, né, de igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles trabalham muito em cima dessa questão de adoração de forma literal. Então existe um determinado momento ali do evento religioso, né, pode ser uma missa para a igreja católica carismática ou um culto, né, uma reunião dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais, que é exercida uma veneração, uma adoração a Deus, né? Alguns ficam de joelhos, outros caem no chão, outros ficam de frente para a parede, outros começam a levantar a mão, balançar, se gesticular, e ali começa a se pronunciar palavras de adoração, né? De forma literal mesmo, que Deus eu te amo, Deus eu te adoro, Deus eu te quero na minha vida, venha me preencher, venha morar dentro de mim, eu não sou nada sem ti, que toda honra, todo louvor, toda glória seja dado a ti. E, obviamente, dentro desse tipo de cenário, dentro desse tipo de situação, você vai mentalizar na sua mente Deus num trono branco, né, num trono lá em cima no céu, observando, recebendo, se alegrando com a adoração daquela congregação de crentes. Para mim, né, no meu ponto de vista, mesmo quando eu era cristão, já era uma coisa que eu não gostava, porque é uma coisa chata, é uma coisa enjoativa. Não via lógica, mas eu procurava vencer minha vontade, porque o cristianismo ele te ensina a vencer tua vontade. Então, ou seja, eu não quero adorar a Deus, mas você tem que adorar a Deus, e Deus vai se agradar pelo esforço de você estar vencendo as suas vontades. Então, a gente ficava ali, né, não somente eu, mas as pessoas, e isso ainda ocorre hoje em dia, então, essa adoração, e dependendo da igreja, fica aquele aleluia, glória a Deus, durante 1h30, 2 horas, entendeu? Tem igrejas que fazem vigílias de adoração, então, ou seja, a adoração ela dura a noite toda, e é uma loucura tremenda, porque fica um negócio enjoativo, onde dentro daquele cenário cria-se ilusões, né?
hipnóticas, as pessoas começam a ter visões, outros começam a ouvir coisas, outros começam a falar em línguas estranhas, línguas imaginárias, né? Enfim, alegando ser línguas de anjos, que isso não existe base bíblica, né? Propriamente para a questão de línguas de anjo, falar língua de anjo. E, enfim, então existe aquele cenário de loucura. E tem lugares tem igrejas que fazem vigílias, né? Começa às 11 horas da noite e vai até 5, 6 horas da manhã naquele ritmo. Então, a igreja, essa questão da adoração a Deus foi uma coisa que eu sempre me questionei, principalmente hoje como cético, porque se você tem um Deus que ama o mundo, né? Um Deus que pensa no bem-estar das pessoas, como que ele pode estar tão preocupado com a adoração da forma que o mundo está? Se esse Deus é bondoso, se esse Deus ama a humanidade, esse Deus quer o melhor para o ser humano. Se observarmos a situação do mundo, veremos que muitas coisas dependem do homem. Óbvio, claro, concordo. Mas muitas coisas, principalmente se tratando-se de crianças, crianças que já nascem com doença, crianças que já nascem numa situação de guerra civil, enfim, no meio da fome, no meio da miséria, no meio da violência, e que elas não pediram para estar ali. Provavelmente se você fosse Deus, você faria algo, você iria intervir para fazer algo para ajudar essas crianças que vivem em determinada situação, ou pessoas, idosos, pessoas que não gostariam de estar naquela situação, mas infelizmente se veem ali em determinada situação difícil, sem saída, passando fome, sofrendo doenças, sofrendo violência. Mas na mente de muitos crentes, eu vou dizer principalmente aqui no Brasil, às vezes a pessoa tem um trabalho, às vezes a pessoa tem uma casa para morar, ela tem um carro para ir na igreja, ela consegue de vez em quando fazer um passeio, ela tem uma família, ela tem uma vida ali mais ou menos, e ela acha que a maior preocupação de Deus é receber adoração. Sendo que essa mesma pessoa que afirma que Deus está preocupado em receber adoração, ele não se preocupa em realmente ajudar a humanidade, ajudar realmente pessoas que só com a ajuda de outros seres humanos não conseguem vencer aquela situação na qual elas não gostariam de estar passando. Então, ou seja, eu vejo isso como um egoísmo do crente. Deus tem que ser adorado, tipo um Deus que se preocupa com a adoração. Como que esse Deus ele consegue se concentrar em adoração de crente dentro de determinadas igrejas e não consegue ver uma injustiça social na qual ele poderia impedir, às vezes ocorrendo do lado ou dentro daquele bairro ou cidade na qual aquela igreja na qual ele está recebendo adoração está enfrentando, e ele não faz absolutamente nada. Então, ou seja, como o nosso amigo, o canal parceiro Vinícius César, colocou na capa de canal dele uma argumentação muito interessante. O debate não deve ser se Deus existe ou não, e sim se ele deve ser adorado. Os teístas, né, eles utilizam argumentos deístas para defender a existência de Deus, não em cima somente de Bíblia ou da teologia, mas vai para o campo matemático, físico, químico, biológico, astronômico, para falar da existência de Deus. Então, ou seja, se Deus existe, que Deus existe? O Deus da Bíblia, um Deus que ele fala que amou o mundo, um Deus que se preocupa com as pessoas, um Deus que cuida de você, mas ele não é capaz de cuidar de uma criança nesse momento que está passando fome na África. Então, ou seja, as pessoas, tem teístas, tem cristãos que tentam ridicularizar os ateístas por esse argumento. Mas se um ateísta, se um cético, ele bate em cima dessa argumentação, por que Deus não protege? Aliás, por que Deus não provém alimento para uma criança que está morrendo de fome no momento? É porque o próprio cristão, o próprio crente, ele afirma que Deus ama o mundo, que Deus ele dá o melhor para as pessoas, né? Então, ou seja, uma criança, ela não escolheu estar passando por aquela situação. É diferente de você, de repente, aqui no Brasil, que de repente tem uma oportunidade de procurar um serviço, procurar um meio de ganhar a vida, e às vezes fica de braço cruzado, né? E você às vezes já é um adulto feito. E tem saúde, e tem condições de correr atrás do seu e não quer correr. Uma criança, ela não escolhe a situação na qual ela nasce. Mas, na mente de muitos, Deus ele está preocupado com a adoração. Dane-se os problemas do mundo. Eu quero ficar aqui no meu trono recebendo louvores e exaltações de crentes. Na minha opinião, na minha concepção, e creio também na opinião de muitos amigos, realmente quais seriam os motivos para se adorar a Deus? Não tem motivos para se adorar a Deus se ele existe, né? Estou trabalhando dentro da hipótese se esse Deus cristão ele existe. Eu não estou falando de uma força superior na qual não sabemos o que é. Eu, por exemplo, como deísta, defendo
a possível existência de algo superior na qual não sabemos o que é. Mas esse algo superior não é propriamente um Deus com barba e cabelo branco, assentado num trono branco, lá em cima no céu, querendo receber adoração de crente. Né? Quem afirma isso é o cristão. Se Deus está preocupado, ele tem todo o direito, se o Deus cristão ele existe, ele tem todo o direito de exigir adoração. Mas se for para exigir adoração, ele também, como um Deus todo-poderoso, ele também poderia se preocupar em ajudar pessoas na qual não escolheram estar passando por aquela situação, e ele, como um Deus todo-poderoso, poderia, de fato, se mostrar presente na vida daquelas pessoas.